Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Boa noite para você que está em casa assistindo. Se coloque de pé, vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Em 1 Crônicas 16, a partir do verso 8, vai dizer o seguinte: Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Que nós possamos realmente buscar a presença do Senhor, louvar o nome dele todo o tempo. Amém? Hoje é tempo de
Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar mesmo abundante em nossos corações. Amém? Amém. Os irmãos presentes e os irmãos também que estão nos seus lares, né? Que Deus esteja abençoando. Este é o momento de nós estarmos colocando as nossas petições diante do Senhor, né? As nossas dificuldades. O salmista declara que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor de todas os livra. Então, glória a Deus, né, que podemos confiar e descansar no Senhor, porque na hora certa o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos dá a vitória. Basta nós continuarmos crendo, né, fielmente nas suas promessas. Então vamos orar, colocar mesmo diante do Senhor as nossas petições. Pai de amor, Pai maravilhoso, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa para Te adorar e Te louvar. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor, o sustento que o Senhor tem, ó Deus, nos proporcionado. Pai querido, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, os irmãos aqui presentes, aqueles também, ó Deus, que neste momento estão nos seus lares, ó Deus, neste momento, ó Deus, de restrição, ó Deus, sabemos que alguns não podem estar aqui, mas que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, visitando, Pai, a cada coração. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai Santo, e nós mesmo colocamos mesmo diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso socorro vem do Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, pelas bênçãos, pelo cuidado do Senhor, pela paz que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Mesmo, ó Deus, diante das lutas e das dificuldades, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem, ó Deus, a cada dia mesmo, ó Deus, nos fortalecido, Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo, que a nossa fé não venha mesmo enfraquecer, mas venhamos mesmo a cada dia mesmo, ó Deus, estar com o nosso coração mais e mais, ó Deus, voltado para a palavra do Senhor, para as Tuas promessas. Obrigado, ó Deus, pela a Tua igreja, por cada família. Pai querido, que o Senhor esteja visitando aqueles que se encontram enfermos. Pedimos ao Senhor restauração, ó Deus, da saúde, ó Deus, de cada um, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo e consolando ali mesmo neste momento, ó Deus, de enfermidade. Ó Deus querido, aqueles que têm outros tipos de problema também, ó Deus, que está, ó Deus, neste momento, colocando diante do Senhor. Pai, que o Senhor esteja ouvindo, ó Deus, a cada pedido, ó Deus, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. Abençoa, ó Deus querido, a nossa nação, todas as nações, ó Deus, neste momento, ó Deus, que está enfrentando, ó Deus, essa pandemia. Pedimos ao Senhor, Pai, que esteja repreendendo este mal. Ó Deus querido, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, ó Deus, que possa ser, ó Deus, mesmo aprovado, ó Deus, uma dessas vacinas que tem sido já testada, Pai. Mas tudo, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é soberano, e tudo seja feito conforme a vontade do Senhor, dentro do tempo do Senhor. E pedimos ao Senhor que continue nos fortalecendo, para que possamos, ó Deus, independente da circunstância, ó Deus, estar sempre Te louvando e confiando no Senhor e descansando no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Continue conosco ainda nessa noite. Fale aos nossos corações, ó Pai querido, aquilo que precisamos ouvir, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós Te rendemos louvores. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas e nos ajuda a cada dia, Pai, estarmos mesmo, ó Deus, com o nosso coração, ó Deus, voltado para o querer e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Hoje tive uma reunião com a
comissão de ética da Ordem dos Pastores, da qual eu faço parte, e aí foi perto lá da casa do pastor Ailton, e aí eu quis ir lá ver o nosso velhinho, para saber como é que ele está. Graças a Deus, ele e a irmã Odete estão muito bem e mandaram um abraço para a igreja, né? Muito importante nesse momento a gente também saber como é que estão as pessoas que a gente ama, né? Eu sempre tenho contato com ele, mas se ver de perto é melhor. Apesar de eu estou proibido pelo médico de fazer visitas, mas essa reunião não tinha como cancelar, e estava muito próximo, eu fiz só essa visita, né? Mas semana que vem volta tudo ao normal, se Deus assim permitir. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 3, né, a partir do verso 7 até o verso 13. Nós estamos caminhando aí para a penúltima carta, né, às igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos falar de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, os versos de 7 até o verso 13. Você também vai nos acompanhando aí através da rede social, que o Senhor possa abençoar grande e poderosamente a sua vida. Quem achou diz amém? Os amém hoje está fraco, mas o pessoal está. É a máscara, né, que não deixa o som sair. Vamos ler, né, para a gente ganhar tempo. Eu vou ler todos eles e os irmãos vão acompanhando aí, né, na versão de vocês. Assim diz aqui: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Mais uma vez oremos. Ó Deus, muito obrigado por essa santa oportunidade de estarmos reunidos aqui como servos do Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque para nós, mesmo nesses tempos difíceis, poder reunir como igreja é algo especial. E agradecemos pelo cuidado do Senhor com a vida de cada um dos seus servos. Sabemos que os dias não têm sido fáceis, mas graças ao Senhor, nós estamos sendo guardados e protegidos por Ti. E a nossa fé, ó Deus, não tem sido abalada, porque nós confiamos no Senhor. Por mais, ó Deus, que as coisas não sejam fáceis, que essa doença ainda não tenha uma cura, nós sabemos que o Senhor é o dono da vida e sabemos que nenhum mal nos sucederá se não for permissão do Senhor. E é claro, Deus, tomando todos os cuidados e nos guardando, cumprindo a nossa parte, a parte do Senhor jamais deixará de ser feita. Em nome do Senhor, fale ao nosso coração através da Tua Santa Palavra. Assim oramos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre a igreja em Filadélfia, né? Entre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, nós encontramos apenas 2 que não contêm nenhuma crítica, né? Que o Senhor não aponta erros, né? E a primeira a gente já estudou, que é a carta em Esmirna, né, que era uma congregação pobre, né, em questão financeira, e que enfrentava uma grande perseguição também. E a carta da igreja de Filadélfia também, o texto diz que era uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. Os homens tendem a medir a força das pessoas, ou mesmo da igreja, a qualidade, muitas vezes pelo tamanho ou pela sua riqueza, né, física. E a carta em Filadélfia, né, vai mostrar que Jesus, ele vê as igrejas de forma diferente. Ele olha realmente o caráter de cada um, o coração de cada um, independente do sucesso que o mundo considere, né, sucesso, e pela medida que o mundo e até mesmo nós medimos, Jesus, ele não olha dessa forma. Ele olha para o caráter de cada igreja, para o coração e o caráter de cada discípulo.
E ele sabe muito bem aqueles que o seguem e aqueles que não o seguem. Ele conhece cada um. O texto começa, como sempre, né, ao anjo da igreja em Filadélfia, ali ao líder local, ao pastor daquela igreja, e tem algumas coisas interessantes para a gente saber ali sobre Filadélfia, né? As referências que nós encontramos sobre essa cidade, sobre essa igreja, ela encontra apenas no Apocalipse, no capítulo 1, verso 11, e nesse que nós lemos agora no capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. E a cidade de Filadélfia estava localizada de uma maneira estratégica entre alguns países que eram importantes naquele contexto ali, né, naquele momento, que era a Frígia, a Lídia e Mícia. Ela foi fundada pelo rei chamado rei Pérgamo, o rei de Pérgamo, chamado Átalo, cerca de 140 a.C. E ele foi conhecido pela sua lealdade ao seu irmão, né, dando então o nome à origem da cidade, que é Filadélfia, que significa justamente isso, é amor fraternal. A região era muito rica em uvas, né, eles produziam uvas, e o povo tinha ali também uma idolatria, né, a Dionísio, que era o deus grego conhecido como deus do vinho. E a cidade servia como base para a divulgação também do helenismo, né, nas regiões ali da Lídia e Frígia. E foi localizada no vale, no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia ela também sofreu por perseguição em relação. A cidade foi destruída e reconstruída algumas vezes, né? Primeiro por um terremoto, né, em 17 a.C., e foi reconstruída pelo imperador Tibério. E em alguns momentos da sua história, com algumas mudanças de governo, a cidade também mudou o nome, ela recebeu alguns nomes diferentes, né? Depois de ser reconstruída, ela foi chamada brevemente de Neo-Cesareia, e durante o reinado de Vespasiano foi chamada também de Flávia, né, que era o nome da mulher dele e a forma feminina de um dos nomes dele. E atualmente, hoje, né, nos dias de hoje, tem ali uma cidade chamada Ala-Serir, né, que fica no mesmo lugar, né, que foi construída sobre as ruínas de Filadélfia, tudo ali na região da Turquia, como a gente já disse para os irmãos, né, que eram localizadas 7 igrejas ali. Então, esse é o contexto histórico ali, né, da igreja e da cidade. E aí o verso 7, que nós lemos o verso 7, além do anjo da igreja, vai dizer: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Santo e verdadeiro é interessante que nessa carta Jesus ele não emprega as descrições, né, que ele empregou nas últimas cartas, né, para se identificar. E ele afirma agora uma outra qualidade, né, uma outra característica própria dele, que é ser santo e verdadeiro. São características divinas, vão ser encontradas em vários textos da Bíblia, em Apocalipse 6:10, por exemplo, né, e essa santidade é uma das qualidades principais de Deus. Ninguém é santo igual a Deus, só Ele é totalmente santo. E essa palavra verdadeiro é usada frequentemente também no Novo Testamento, né, especialmente no livro de João, para dizer que o Senhor é a única verdade, né, que o Senhor, que Deus é o único Deus verdadeiro. E a gente vai encontrar isso, né, em João 3:33, 7:28, 8:26, 17:3, 1 João 5:20 e assim vai. E ele enfatiza, quando ele diz o santo e verdadeiro, que é a sinceridade de Deus, em contraste justamente, né, aos falsos judeus que estavam ali em Filadélfia, que depois o Senhor vai chamá-los de sinagoga de Satanás. E ainda no verso 7 ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Né? Essa linguagem é a mesma linguagem usada pelo profeta Isaías, lá em Isaías 22, versos 20 a 24, onde a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá, ela era transferida ali a Eliaquim, né? E a chave, então, quando ele diz a chave de Davi, o maior rei de Israel, representa autoridade e poder, né? E Jesus, como descendente real de Davi, ele controlava, ele quis dizer ali com isso que ele controlava também, né, esse acesso ao reino de Deus, né? Então ele abre e ninguém é capaz de fechar, e ele fecha e ninguém é capaz de abrir. Então, nessa questão de autoridade, de poder, que o Senhor tem sobre o seu povo, né, e sobre a sua ação, né, ali com o seu povo. E ele diz: conheço as tuas obras, né, o verso 8, né, a gente vai ler e vai estar escrito exatamente isso: conheço as tuas obras, e eis que põe diante de você uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Conheço as tuas obras, né? Como afirma em todas as cartas,
Jesus conhece de uma forma não parcial, mas total, as obras de cada um de nós. É como nós já dissemos em ocasiões anteriores, a gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar a igreja, mas a gente jamais vai enganar o Senhor Jesus. Ele nos conhece realmente como nós somos. E aí ele diz: tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Antes de falar das obras dele, né, Jesus oferece um encorajamento a esses discípulos, né? Mesmo eles sendo servos fiéis, eles se sentiam fracos e talvez incapazes de cumprir bem, né, a missão que o Senhor havia dado a eles. Jesus queria assegurá-los, né, da sua fidelidade para com os seus servos. Então, assim, quando Jesus vai falar, a gente vai falar um pouco para frente sobre isso, sobre fracos, né? Não quer dizer que eles tinham pouca fé, que eles estavam em pecados, né? Quer dizer que talvez eles eram poucos, um número reduzido de pessoas, e que eles tinham pouca capacidade física, né, de realizar algumas tarefas. Mas o Senhor já começa encorajando, dizendo assim: olha, eis que eu ponho sobre vocês uma porta aberta, e que ninguém é capaz de fechar, ou seja, para que eles não olhassem para a sua própria força, para as suas próprias limitações, mas que eles confiassem na fidelidade do Senhor e acreditassem, né, que Deus estava com eles. E essas portas abertas, elas representam justamente o que? O acesso a oportunidades. Às vezes a gente olha para as nossas limitações, para a nossa condição, e a gente mesmo vai colocando barreiras, vai colocando empecilhos, né? E aqui o Senhor estava justamente mostrando para eles que quando é a vontade de Deus e aquilo que o Senhor coloca para que a igreja realize, não existe barreiras, não existe empecilhos, porque Ele mesmo abre as portas. É nós que enxergamos as barreiras, nós que enxergamos os empecilhos, que muitas vezes a gente olha apenas segundo a nossa própria força e a nossa própria capacidade e esquece que quem dirige a nossa vida, quem dirige principalmente a igreja, é o Senhor Jesus. Então, né, essa porta aberta pode ser considerada como porta de fé, né, pode ser também considerada como a oportunidade de divulgar o Evangelho às pessoas, como está lá em Atos 14, 27, né, e também a comunhão com Deus, que é a principal porta aberta que o Senhor Jesus nos garante, é essa, de a comunhão nossa com o nosso Deus, ela ser garantida, ela está estabelecida, né? Não existe barreiras que nos impeçam de chegar até a Deus se nós estamos cumprindo a sua vontade. Só o pecado é que nos separa realmente do nosso Deus. Então aqui ele não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos discípulos de Filadélfia, qual seria, né? Mas ele garante que as portas ficariam abertas. E hoje, quando Deus abre portas de oportunidade para nós também temos que ter essa confiança, essa segurança de que essas portas vão continuar abertas, que ninguém é capaz de fechá-las e que nós devemos prosseguir. Esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, é um momento que às vezes a gente se sente, de certa forma, acuado ou talvez limitado nas nossas ações, porque muitas coisas que a gente estava acostumado a fazer, mesmo em relação ao Evangelho, em relação às atividades normais da igreja, a gente teve que reduzir ou modificar, porque a gente pensa assim: não, qualquer coisa que você vai fazer gera aglomeração, e aí uma das medidas de segurança é justamente evitar a aglomeração. Mas não quer dizer que as portas estão fechadas para nós. A gente precisa entender quais são as portas que Deus está abrindo nesse momento e qual a forma que Ele espera que nós possamos agir como igreja, como servos, do Senhor, e individualmente também, porque muitas vezes a gente pensa numa igreja só no todo. A gente sempre fala assim: a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria agir assim, e às vezes a gente esquece. Alguns gostam de dizer isso: a igreja somos nós, realmente somos nós juntos, mas a gente esquece que muitas atitudes também individuais, elas representam a igreja, e elas representam a atuação da igreja. Não é só quando o pastor vai na casa de alguém que lá a igreja não visitou porque o pastor foi. Quando o membro vai também, a igreja esteve presente por meio daquele membro. Ele representa também a igreja. Ele sozinho não é a igreja, mas ele faz parte da igreja. E aí qualquer atitude dele no reino de Deus em favor das pessoas é uma atitude também que a igreja está fazendo, de forma conjunta ou de forma individual. E a gente precisa ter essa visão que o Senhor Jesus queria passar ali para a igreja de Filadélfia, que as portas de oportunidade do Senhor, elas continuam abertas para aqueles que o servem. Então nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus dá para nós. O verso 8 vai falar da fraqueza deles também, e vai dizer das poucas forças. Diz assim: olha,
conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém vai fechar. E sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, essa fraqueza aqui, como eu disse anteriormente, a gente sempre tende a ver, quando vai se tratar de fraqueza, a gente tenta relacionar o pecado ou a falta de fé. Mas isso não é uma coisa que nós devemos generalizar, né? Não sugere pecado. Deus não condena essa igreja por nenhum erro. Ele diz que eles tinham pouca força, e pode ser, como eu disse, pode ser porque era um grupo pequeno de pessoas, ou limitado de alguma forma na sua capacidade, né? Mas não que eles estavam em pecados, ou que eles não tinham fé, né? Não era isso. Então, a força ali, que o Senhor estava se referindo, não tinha nada a ver, e isso é uma coisa para a gente pensar também, porque muitas vezes a gente atribui, né, a fraqueza, a falta de força, a justamente isso, a falta de fé ou a pecado. E às vezes pode sim estar relacionado, mas a gente não pode generalizar. A gente precisa ter esse entendimento, né? Quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, nós devemos confiar mais em Deus e depender mais da sua força, né? Então, a ideia aqui não era desanimá-los, mas era mostrar para eles assim: olha, enquanto vocês são fracos e limitados, né, eu sou um Deus que tudo pode. Eu sou o Deus que abriu a porta e ninguém vai fechar. Então, era esse o sentido aqui do Senhor, né, falar com aquela igreja, e também é para nós. Quando a gente se considera fraco, limitado, isso não é ruim, isso deve nos levar a uma maior dependência de Deus. E quando nós tentamos realizar alguma coisa, nesse sentido também, colocar Deus à frente, e quando vier os resultados, a gente reconhecer: olha, isso só se tornou possível pela atuação de Deus, porque por mim mesmo não teria condição, pela minha fraqueza, minha limitação. Isso é muito importante, reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas não deixar que isso nos impeça de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Isso nos gerar uma dependência maior de Deus e uma confiança ainda maior de que Deus é que vai agir por meio de nós. E ao invés de paralisarmos, ser algo que vai nos mover, né, adiante, né? Então, a depender mais da força de Deus. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, como o caso de Eliseu, né, que ele venceu ali os sírios pelo poder de Deus, né? E também eram fracos, né? E eram limitados, né? Está lá em 2 Reis 6, do verso 16 e 17. Mas eles teriam que a força do próprio Deus, e assim também o Senhor estava dizendo para Filadélfia: a força não vem de vocês, mas vem de mim mesmo, no caso, que era o Senhor Jesus. E aí ele confirma isso dizendo assim: ó, apesar de vocês terem pouca força, vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, apesar das limitações que a igreja de Filadélfia tinha, ela se mantinha o quê? Fiel. Isso é muito importante, né? Apesar das limitações que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, a gente precisa manter-se fiel ao Senhor. As coisas mudaram, mas isso não pode abalar a nossa fé. O Senhor espera que cada um de nós permaneça fiel, que a gente permaneça com a mesma fé, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma disposição para servi-lo. Ainda que isso tenha que nos tirar da nossa zona de conforto e nós tenhamos que nos reinventar. Ontem a Lília, mas a Luciana estava aqui se reinventando, né, Lília? E ficaram aqui horas e horas tentando fazer uma programação, né, para os pais em geral, pai e mãe, né, acerca das crianças no Ministério Infantil, né? Aproveitei para convidá-los, né, para a live que vai ter, né, no dia 14, às 19 horas, não é isso? É sexta-feira, 19 horas. Né, vai ser transmitida pelo nosso canal do YouTube, né, ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Porque é o jeito que hoje dá para fazer. Então, não é paralisar, é se reinventar e acreditar que o Senhor vai mover, que o Senhor vai fortalecer, né, e assim as coisas vão continuar acontecendo. Então, guardar a palavra do Senhor, não negar o nome do Senhor é importante, mesmo nas limitações e mesmo a gente entendendo que o tempo é difícil, né? A gente precisa obedecer a perfeita lei da liberdade que Jesus nos deu e nós precisamos continuar seguindo Ele, seja em qual for a situação. Aí ele vai falar no verso 9 da sinagoga de Satanás, né? E aqui vai dizer exatamente isso: ó, veja, o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus? Havia uma congregação ali de falsos judeus, que também é citado em Esmirna, né, no capítulo 2, verso 9.
E sabemos também no livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, elas não foram feitas por pessoas pagãs, por pessoas que adoravam outros deuses, mas elas foram feitas primeiramente pelos judeus, que entendiam que os cristãos, né, que estavam surgindo, e esse nome cristão foi um termo pejorativo, dado justamente pelos judeus, aqueles que serviam a Cristo, foi uma forma de nos difamar, de dizer assim, esses são que seguem o Cristo, então esses são cristãos. Foi assim que surgiu o nosso nome, que hoje a gente tem tanta alegria desse nome, né, de dizer que é cristão, mas foi uma forma de julgamento e uma forma de humilhação para nos chamar, né? Eles são daqueles que estão negando a Deus e estão servindo aquele Cristo. Então os judeus começaram a perseguir a igreja, né? Então aí aqui o Senhor fala dessa congregação, que ele chama esses judeus de congregação de Satanás, né? E aí a igreja de Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus que também os perseguiam. E aí o Senhor diz: eis que farei vir prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Olha que interessante ouvir isso do Senhor quando a gente sofre uma perseguição, né? Quando a gente sabe que está sendo perseguido pela palavra de Deus, porque estamos sendo fiéis. Não que a gente quer ver ninguém humilhado, mas é saber assim, que o Senhor tem como se diz assim, uma justiça que não falha, e Ele tem uma consequência, né, a dar para cada um segundo as suas obras. Então aqueles que hoje nos perseguem, depois, né, eles vão ter que reconhecer que nós servimos ao Senhor, né, e como diz aqui, né, vão ficar, conhecer que eu te amei, vão prostrar-se aos seus pés. Ou seja, não é que nós vamos humilhar essas pessoas, mas nós estaremos exaltados por Deus, aqueles que permanecem fiéis, e essas não estarão. E a gente precisa então ter essa consciência, que isso nos motiva a continuar seguindo, né? As perseguições, elas não são maiores do que aquilo que o Senhor tem para nós. E os discípulos em Filadélfia, então, eles ficariam do lado de quem? Do Senhor, aquele que é o vencedor, exaltados acima dos seus inimigos, como a gente vê a profecia também de Isaías 60:14. Então, os servos fiéis e vitoriosos, eles podem reinar com Cristo sobre as nações. O Apocalipse, capítulo 20, verso 4, vai dizer isso, 2, 26, 27 também. Mas a glória e a adoração, ainda elas pertencem totalmente ao Senhor. Não está dizendo que a glória vai ser para eles, não, mas que nós esperamos do lado do Senhor, que será glorificado, e esses outros não. Então, essa honra serviria o quê? De prova de amor de Jesus com seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor Cristo os amava, né? Isso é importante, a gente saber. O Senhor Jesus nos ama. E aí o verso 10 diz: porque o que? Guardaste a minha palavra, da palavra da minha perseverança, não desistiram. Então, eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Então, os discípulos em Filadélfia, eles seriam guardados no período de provação que afligiria o mundo. Olha que coisa interessante, devido à sua fidelidade. Pode ser uma referência à perseguição que começou com o reinado de Domiciano, né, que causou um terrível sofrimento e a morte de centenas de milhares de pessoas, né, independente só por se declararem cristãos, e alguns nem por se declararem, só por serem tidos como cristãos. A gente não sabe, né, qual que é essa aprovação, mas independente da natureza específica da aprovação, Jesus prometeu para eles o quê? Proteção. Não isenção de sofrimento, mas proteção. Aos fiéis de Filadélfia seriam protegidos e ainda precisariam o quê? Conservar aquilo que tinham. É isso que o Senhor nos promete. Muitas vezes a gente confunde isso também. A gente acha que quando o Senhor fala que vai nos guardar, né, no meio das tribulações, no meio do sofrimento, a gente pensa que a gente não vai sofrer, né? Não é isso que o Senhor estava dizendo. Ele disse de guardar, de proteger, de estar conosco, né, no meio daquele sofrimento, daquela provação. Isso é importante que a gente também possa entender. E aí, no verso 11, ele diz: vem sem demora. A vinda de Jesus traria o que? Alívio para os servos que sofriam pelo seu nome e castigo terrível para os perseguidores imundos. Para a maioria ali em Sardes, né, seria um dia de angústia, como no verso 3, capítulo 3, verso 3. E para os cristãos em Filadélfia seria um dia o quê? De grande alívio. A gente sabe que Apocalipse mistura muito, né, o que iria acontecer naquela época com aquilo que vai acontecer, né, no dia do juízo final. E esse é um dos textos que pode ser interpretado dessas duas formas, né? A vinda do Senhor ali, né, para eles, né, como
como o dia final, ou como na derrota do império que estava ali também, né, subjugando eles. Então, é uma coisa que a gente tem que enxergar, né, com essas duas maneiras, não só apenas de forma literal, mas aqui também há uma profecia da vinda, né, do Senhor Jesus, aonde que os que mesmo permanecerem em pecado serão julgados e condenados, e aqueles que permanecerem fiéis, esses serão, né, exaltados e estarão com Cristo na eternidade, né, para todo o sempre. Aí há um incentivo à perseverança ainda no verso 11, que diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Né? Depois de tudo que Jesus fez e prometeu aos cristãos de Filadélfia, ainda eles teriam que fazer a sua parte, né? Ainda enfrentariam tentações e correriam o risco de perder tudo que haviam alcançado. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiel até o fim. Aqui é um texto que muitos usam para defender a perda da salvação, mas não é isso que o Senhor Jesus está afirmando aqui. Ele está mostrando justamente que os salvos, eles são os que permanecem até o fim, e aqueles que não permanecem até o fim, por que eles perdem? Porque eles perdem tempo, porque eles se enganam achando que são salvos, mas quando vem uma tentação, uma tribulação, uma provação, algo assim, eles vão e desistem, e aí eles perderam aquele tempo que caminharam ali, né, pensando que eram de Cristo, e não receberam a salvação. Mas aqueles que são salvos, eles perseveram até o fim, porque eles receberam uma nova vida, e aí a vida não é mais dirigida por eles, pela sua vontade, mas sim pelo próprio Espírito de Deus, como Paulo vai dizer isso, né? Agora já não vivo eu, mas é quem? Cristo que vive em mim. Então é uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Uma vida que é direcionada pelo Espírito Santo, ela sempre vai permanecer. Agora, uma vida que a gente acha que é direcionada pelo Espírito Santo, que ora faz a vontade de Deus, ora não faz, essa vida não foi salva. Nesses momentos de dificuldade, que alguns gostam de usar um termo de a peneira de Deus, é que essas pessoas são peneiradas, né? Essas pessoas mostram que a fé delas não tinha consistência, substância, né? Porque a gente vê a diferença de uma fé, um exemplo citado aqui, que os irmãos conhecem bem, de julho, quando a gente teve o pastor Filipe aqui com a gente, né? Ele passou por duas tragédias terríveis na sua vida, né? De perder um filho e de perder um genro num período de 2 meses, né? E a gente viu que isso não o afastou de Deus, mas o aproximou mais de Deus, e ele continuou fazendo a obra de Deus da mesma forma. Então, por quê? Porque quando pertence ao Senhor, quando a gente se entrega ao Senhor, não existe nada nesse mundo que possa ser mais forte do que a presença de Deus na nossa vida. Então não existe nada que vai nos separar do amor de Cristo. Como Paulo também vai dizer isso em Romanos, né? Porque nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem tristeza, nem angústia, nem sofrimento, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Então não é relacionado à perda de salvação, mas sim, né, mostrando que, olha, se vocês são fiéis, realmente vocês vão se guardar até o fim. Porque se vocês não se guardarem, vocês não são fiéis. Não adianta a gente pensar só naquilo que a gente já conquistou até aqui. No meu caso, né, dizer assim, eu tenho 33 anos de convertido, né? É bom falar a idade só de convertido, né? É bom, apesar que já está alta essa também, né? 33 anos de convertido, mas se eu não permanecer fiel, convertido até o fim, na verdade eu nunca fui, né? Então a gente não pode viver no passado, é um dia novo a cada dia, e é um compromisso com Deus a cada dia. Todo dia dizer não ao pecado, todo dia dizer não, né, às tentações, todo dia se arrepender dos erros, né, todo dia confessar os pecados. Se não fizer isso, não tem salvação, não é salvo, né? E aí foram 33 anos perdidos, né? E aí não pode ser perdido. E assim, só para que os irmãos possam entender aqui a clareza do texto. E aí ele vai dizer: ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do Senhor, verso 12. Essa versão fica um pouco melhor, diz assim: farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele, né, o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus. Então, quando ele diz assim, né, as colunas de Filadélfia, elas racharam e caíram, né, no terremoto. O Senhor fez uma menção ali, né, da questão da importância das colunas, e comparando, ele dizendo assim: olha, as colunas da cidade, elas foram destruídas. O terremoto ela foi capaz de destruir a cidade, mas aqueles que são colunas, né, do Senhor, esses vão permanecer para sempre. Esses jamais, né, serão destruídos, né? Essas são, né, aquelas outras colunas eram apenas de pedra, né? Mas essas colunas, as pessoas, os servos de Deus,
eles são vivos e são firmes, né? Jesus, então, ele não fala apenas de líderes da igreja, mas de todos os vencedores, os discípulos do Senhor, todos eles, né, como pedras vivas e sacerdócios do Senhor, como nós encontramos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos de 5 a 9. E aí ele diz assim: daí jamais sairá. Então, ou seja, os vencedores permanecerão, né, na presença do Senhor para sempre, vão fazer parte da comunhão eterna com Deus, não vai ser rompida. E ele ainda afirma isso de uma forma ainda mais categórica quando ele diz, né, gravarei sobre ele. Então, a questão de gravar o nome, né, se mostra uma posição privilegiada do vencedor, né, de terem os seus nomes gravados, né, como dizendo assim: olha, essa bênção pertence a você. É igual quando alguém ganha uma medalha, né, e aí aquela medalha fica registrada, não na medalha, mas ali na história, né, quem ganhou aquela medalha, né, o nome dele fica marcado na medalha, seja numa Olimpíada ou uma coisa assim parecida, né? Então, essa questão de gravar e mostrar isso, né, a questão de propriedade exclusiva de Deus, de pertencimento, de algo adquirido que jamais pode se perder, né? Ou seja, a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, como está lá no 21:2, e o vencedor faz parte da noiva, da igreja, que pertence somente quem? A Jesus, e recebe também o nome de Cristo, como a gente disse, né? Nós somos chamados de cristãos, e Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos diante de Deus. Ele garante isso também lá em Mateus, no capítulo 10, o verso 32. Aqui tem uma pequena, também não é uma dúvida, né, que algumas pessoas têm nesse verso 12, que ele fala assim, ó, que nele o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, né, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aí a gente pensa assim: Jesus vai receber, né, um novo nome. Que novo nome é esse? E aí muita gente caminha por esse lado aí para criar, né, algumas seitas. Mas não é que o Senhor vai receber um nome diferente, é a questão do reconhecimento de que Ele é o Todo-Poderoso, de que o nome dele está acima de tudo, que hoje não existe esse reconhecimento por toda a humanidade. E aí, quando chegar esse momento, todos reconhecerão que o nome dele é soberano e é acima, né, de todos os nomes, né? E aí, então, ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça, né? Mais uma vez, ele chama a atenção a essa necessidade de dar ouvido à palavra do Senhor, né, e entender essa questão da justiça de Deus. Que em breve ele viria para quê? Para salvar, mas também viria para julgar. É importante ouvir essa mensagem e estar o quê? Preparado. Então, como identificar uma igreja boa, né? Seria a maior, a mais ativa, a mais conhecida, a mais rica? Certamente Jesus ele não vai usar nenhum desses critérios. Ele vai julgar por um critério diferente do nosso, né? Ele pode ver uma igreja que seja considerada aos olhos humanos pobre ou fraca, né, como uma congregação fiel, dedicada e perseverante. Ao invés de tentar impressionar os homens, nós devemos o quê? Nos dedicar ao desenvolvimento do nosso caráter cristão, que é o que realmente agrada ao Senhor e a maneira em que Ele nos enxerga. A próxima igreja que nós vamos falar é Laodiceia, era vista por muitos, né, como uma igreja rica, poderosa e tudo, e a gente vai ver que a mensagem do Senhor para aquela igreja é uma mensagem extremamente dura, difícil. Aqueles que participaram das vigílias de oração que a gente fez já acompanharam um pouco sobre a igreja de Laodiceia, que a gente fez um panorama ali sobre a igreja de Laodiceia e o porquê o Senhor usava cada uma das coisas para descrever aquela igreja. Mas hoje não é Laodiceia, hoje é Filadélfia, né? Então, que a gente possa seguir esse exemplo de Filadélfia, né? Reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas jamais esquecer que o Senhor abriu uma porta de oportunidades para nós, que Ele está conosco, que Ele dirige a nossa vida, né, de que Ele nos dá a condição de prosseguir, que nós devemos permanecer fiéis, seja nos momentos fáceis ou difíceis, seja nos momentos alegres ou tristes, e que vale a pena, que existe recompensa para aqueles que andam com Cristo, para aqueles que são os vencedores de Cristo, e recompensas eternas, recompensas imutáveis, recompensas que ninguém, né, pode tirar de nós se nós realmente estivermos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, caminhamos para a última igreja na próxima quarta-feira e assim a gente encerra, né, esse estudo nas 7 igrejas da Ásia, e espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, como tem falado ao meu, e que nós possamos seguir, né, os exemplos bons e evitar, né, os pecados
que são aqui elencados também em algumas igrejas. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento. Vou pedir à irmã Maria dos Anjos que encerre esse momento orando e agradecendo ao Senhor, e obrigado a cada um que veio e cada um também que nos acompanha através da transmissão. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos, Deus, pois nós estamos aqui, Deus, na tua casa para louvar, bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Deus, muito obrigado pela palavra que o pastor trouxe, meu Deus. Que nós possamos guardar nos nossos corações, nas nossas mentes, que nós não possamos esquecer de viver sempre na presença do Senhor. Também, Deus, peço ao Senhor que continue, Deus, abençoando essa igreja, que essa igreja continue de pé, firme e forte, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus, peço que eu te perdoa, Deus, meus pecados, aumenta a minha fé em Ti. Essa é a minha oração que te fazendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.